Gravado nos inaugurados estúdios jurídicos, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que não tem boca de fumo, tem shopping de drogas. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown, um motorista infrator em desconstrução. Eu sou o professor Fernando Machado, grande é o Senhor e muito digno de seu louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Eu sou o professor Vinícius de Almeida e, como diria Tiaguinho, caraca, moleque, que dia, que isso? Nossa! O cara, quando é do rock, vai pro pagode, não dá certo, né? Você vê que é a incursão. Mas foi ótimo. Foi ótimo. Tudo bem, mas vamos lá, começando então aí. Não, espera só um minuto de silêncio. Vamos curtir esse momento. Tá. Irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos, alegres e confiantes na esperança da salvação. E hoje o momento é de agradecer ao escritório Mioto e Betoni, Camila Mioto, Vitor Betoni, que nos forneceram toda essa mega estrutura do maior complexo jurídico aqui desta quadra. Agradecer, sem dúvida. Agradecer também a você, nosso amigo ouvinte que nos acompanha diariamente ou semanalmente, ou pelo menos de vez em quando. O importante é saber que você está aqui conosco, nos ajudando neste bonito projeto Direito do Mato. E não deixa de acompanhar também o Projeto Direito do Mato nas redes sociais, confere a gente lá no Instagram e também no Facebook. E se você está vendo esse episódio no nosso canal do YouTube, já deixa o like aí também, já comenta para o algoritmo do YouTube poder recomendar esse vídeo para outras pessoas. E também confere os episódios passados, tanto no nosso canal no YouTube como em outras redes de streaming, como Spotify, Orelo, Google Podcast, Apple Podcast, e uma seleção que você pode encontrar aí a gente. É isso aí, meus consagrados, e vocês podem continuar ajudando essa obra do Senhor em rumo à salvação, adquirindo uma de nossas canecas, e nesse momento especial de fim de ano, de Natal, de congratulação, de amigo secreto, amigo da onça, por que não presentear alguém com a nossa caneca? Essa pessoa certamente será muito agradecida para o resto da vida a você. Então, ajude essa obra adquirindo uma de nossas canecas. E lembrando que nessa caneca você pode apreciar o café preparado na máquina da Casa dos Filtros. Então hoje, com os auspícios da Casa dos Filtros, professor Vinícius, afaste apenas um pouquinho para que o nosso telespectador possa ver a máquina de café da Casa dos Filtros para saber mais. Pode permanecer aí até o final. Para saber mais então sobre a máquina de café da Casa dos Filtros, ligue na Casa dos Filtros. Pode voltar, professor Vinícius. Hoje cheio de auspícios, né? Hoje nós estamos muito auspiciosos. E temos a alegria de ter um episódio hoje com duas notícias bastante peculiares aqui do nosso estado, né? E vamos falar um pouco sobre trânsito, né? A legislação de trânsito, especialmente motoristas infratores. Quem nunca cometeu uma infração de trânsito? Porém, eu li a primeira parte, você lê a segunda, Fernando. O Detran de Mato Grosso do Sul flagrou uma Titan a 870 km por hora. E, é claro, assim suspendeu a CNH do dono. Isso foi em Campo Grande, na nossa querida capital. Um dos únicos, diz a notícia, é bastante interessante, um dos únicos meios de transporte capaz de ultrapassar a velocidade de 900 km são os aviões que cruzam os céus de canto a canto do mundo. Mas, segundo o radar instalado na Avenida Professor Luiz Alexandre de Oliveira, no Parque das Nações em Campo Grande, uma moto Honda CG 150, de Franklin Gregório Fonseca, está bem perto de atingir essa velocidade, porque foi flagrada em um radar estático a 870 km por hora. Quase quebrou a barreira do som. E por isso teve a sua CNH suspensa por 2 meses e também teve que pagar a multa de R$ 898,63. Ele pagou a multa porque ele vendeu essa moto, não é? E para poder fazer a transferência perante o Detran, teve que pagar a multa. E depois ele foi surpreendido com um processo administrativo da suspensão da sua CNH. Durante o processo, Franklin tentou se defender da suspensão, justificando o pagamento da multa e relatando que seria impossível a sua moto de baixa cilindrada atingir tal velocidade. Na defesa, ele argumentou que o radar poderia ter falhas, mas na decisão, a relatora responsável pelo processo no Detran
Rosângela Vieira de Assis julgou pela suspensão da habilitação. Abre aspas, o recorrente não trouxe aos autos documentos hábeis capazes de provar que não excedeu a velocidade. Para o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, deve a CNH do infrator ser apreendida. A reportagem procurou a assessoria de comunicação do Detran, questionando sobre a velocidade aferida no radar. Admitiu que enviou a multa com erro, explicando que na tela do processo, onde consta a informação 870, traço de consulta interna, onde a formatação do campo não aceita caracteres que não sejam numéricos. E complementa que a referida informação não compromete o trâmite. Só faltou dizer aquela do serviço público, quando você quer dizer que o sistema está fora, né? Não podemos responder porque hoje o sistema está fora. Né? Então, veja bem, que prova que precisava que a moto não estava a 870 por hora? Primeiro, que não tem moto nessa que chega a essa velocidade. Segundo, que não tem carro que chega nessa velocidade. Então, teria que ser um avião. E não é qualquer avião que chega a essa velocidade. E terceiro, provavelmente nem radar consegue... de forma fiel chegar a computar um 870 eu acredito, né? Se fosse aqui em Dourados, quando nós tínhamos aqui o aeroporto funcionando, agora está em obras, o aeroporto internacional de Dourados, né? Que vai ficar ali... Ele talvez seja internacional. Ele será ali, vai ficar mais ou menos com a estrutura do aeroporto de Paris ou Roterdã, mais ou menos em termos de estrutura, aeroporto de Dourados. Roterdã tem um porto, mas tudo bem. Tem aeroporto também. Se fosse aqui em Dourados, certamente nem os aviões da Azul que vinham aqui para Dourados, aqueles ônibus voadores, nem eles... Os aviões da Passanedo, né? Esses aviões, eles não atingiriam essa velocidade. O que é pior, assim, pensando do lado do motorista, qualquer um como motorista, chega um erro grotesco como esse, e o Detran ainda emite a multa. Um erro grotesco como esse, o próprio sistema já tinha que ver que não tem como emitir a multa. Teria que ter ali, é fácil fazer isso numa linguagem de programação, de saber que aquilo foi um erro. Vamos até perdoar, porque boa parte do processo é informatizado. Então, podemos até perdoar a primeira emissão. Por quê? Certamente, em algum momento, o sistema ele recebe essa informação do radar de que houve a infração e ele vai então emitir vai fazer aquela emissão automática daquele auto da autuação, né? Primeiro aquela autuação. O proprietário do veículo receberá então a multa e ele vai identificar então que a multa ela tem uma ilegalidade, porque é um fato visivelmente impossível de acontecer. Sendo verificado, o primeiro servidor, a pessoa humana que verifica, ela já deveria ter feito a correção do ato. Prosseguir com essa autuação é uma demonstração, primeiro, de falta de preparo técnico do serviço público, de uma falha na prestação do serviço público, de uma burocracia que impede um serviço eficiente, e também, no mínimo, de falta de vontade do servidor responsável, do relator, de resolver uma questão como essa. O que dá a parecer que a pessoa nem leu, nem olhou a argumentação, o que foi dito e tal. É muito simples olhar qual que é o veículo que cometeu a moto, uma CG, qual que é a velocidade aferida. 870. Podia ser 200 por hora. Esse dia não chega a 200, mas nunca. Né? Tá errado. Pronto, anula ali. Eu troquei Roterdã para Amsterdã. É que Roterdã é famoso pelo porto. O aeroporto grande lá. É que Amsterdã é famoso também por outras questões aí que podem recorrer ao imaginário do professor Fernando. E que pode gerar problemas de memória também. Né? Também, de memória constante. Mas assim, o que pode causar aqui na questão do direito a suspensão do direito de dirigir aqui? E isso eu posso falar com um pouco de conhecimento empírico, né? Não só teórico do direito. Momento o arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Aqui se enquadra no caso do artigo 218 do Código de Trânsito, que trata da multa por excesso de velocidade. A multa no excesso de velocidade ela pode configurar ali várias penalidades dependendo ali. Quando que ela traz a questão da possibilidade da suspensão do direito de dirigir? Quando você está a mais de 50% da velocidade limite.
Então, digamos que você tenha naquela via de trânsito 60 km por hora e você passou acima de 90 por hora. Comigo aconteceu um caso peculiar em uma lombada eletrônica, não é? Que o limite era 40 por hora e eu passei a 68 km por hora. Então, eu passei acima de 50% ali. Eu até hoje desconheço realmente se isso era verdade ou não, eu questionei, mas não se convenceram dos meus argumentos e eu tive que, então, durante 60 dias, na verdade não, 2 meses, a suspensão do direito de dirigir. Então você entrega a CNH no Detran, fica 60 dias, durante esse tempo você faz um cursinho, né, esqueci o nome, como é que é? Reciclagem. De reciclagem, né? É uma espécie de um cantinho do pensamento, né? Isso, senta lá, Cláudia, isso e fica ali. Um cursinho de reciclagem. A vantagem que era tempo de pandemia, tudo foi online, não precisei ficar indo em autoescola. Então tudo online, assiste os videozinhos e tal, tudo faz as provinhas. E depois você faz uma prova no Detran, bem difícil essa prova teórica, e pega a sua CNH de volta. Aquela questão, né? Quando o sinal está vermelho, você, letra A, acelera, letra B, derruba o idoso, né? Letra C, para. À noite, quando vem um carro na sua direção, o que você faz? Dá luz alta, entra na faixa contrária, não sei o que, é meio difícil. Tinha uma lá, placa de pare. Qual que é a placa de pare? Tinha uma placa sobre animal silvestre, uma para virar à esquerda, aí tinha a placa de pare. Como que eu não vou? A criança menor de 10 anos deve ser conduzida, letra A, na caçamba, né? É mais ou menos isso. Mas essa é a vantagem. Então, assim, não é qualquer excesso de velocidade que vai fazer com que você tem a suspensão do direito de dirigir. Então, acima de 50% da velocidade da via. Isso tem que ser aferido. Então, você está numa rodovia que o limite é 100 por hora, você tem que estar acima de 150 por hora para perder o seu direito de dirigir. E você pode, inclusive, se durante o período de suspensão você for pego dirigindo, aí ter sua habilitação cassada. Aí você perde a habilitação. E para poder dirigir de novo, você nunca mais vai poder dirigir? Não. Passado 2 anos, você pode fazer de novo todo o processo para tirar uma nova habilitação. São vedadas as penas de caráter perpétuo, né? Então você poderá novamente... 2 anos depois, passar por todo aquele calvário, autoescola, prova, tudo. Sentado naquela cadeira confortável, lá onde você faz a aula teórica, ao lado de jovens ali com um dos seus recém-completados 18 anos, assistindo aqueles vídeos, né, que o instrutor passa do Telecurso 2000, né, um vídeo que foi gravado em 88, ensinando a pessoa ali os primeiros socorros, né. E aí, nas aulinhas, aquele gráfico maravilhoso representando o carro lá, não sei, aquela coisa... Eu não sei como é que se hoje está podendo fazer online, né, da autoescola, porque a do reciclagem eu fiz online, pedia para fazer reconhecimento facial a cada vídeo que você estava assistindo, então você tinha que assistir o vídeo. Inclusive tem até biometria, você precisa ir na escolinha, registrar com biometria, para que não ache nenhum tipo de fraude. É claro que a suspensão não tira a obrigatoriedade de pagar a multa, que é gravíssima, então hoje deve estar 900 sei lá quantos reais ali, então é um valor caro, a multa tem que ser paga também, além de você ter que ficar... Voltar a uma casa. Volta a uma casa, fica suspenso. Eu cumpri a suspensão ali no final do período de pandemia, de lockdown, tudo, então foi menos sofrido, mas realmente é muito chato o que implica em você ficar sem a CNH, quem precisa do carro para trabalhar e etc. Todo mundo que usa a CNH, ficar sem é ruim. E é aquele medo, né? De que é claro, eu não dirigi durante esse período em nenhuma oportunidade, contei com a ajuda de colaboradores, de amigos, né, e da família para fazer isso por mim, porque eu não cometeria essa infração novamente, né? Que me entregavam suprimentos de cerveja regularmente, né? Regularmente, né, para não precisar... Nesse caso aqui,
O pessoal que lê a notícia vê assim, pô, mas chega a autoridade administrativa, decide dessa maneira, o recorrente não trouxe aos autos documentos tal. Tem uma coisa que vale a pena comentar dentro das decisões administrativas, que ela tem essa permissão legal delas serem aquelas decisões fundamentadas... Isso, que são basicamente automáticas. Então, esse tipo de decisão é basicamente uma praxe, é totalmente corriqueiro esse aqui. Mas daí, como boa parte do nosso público é formado por acadêmico, por estudante de direito, eu acho que pode vir a pergunta, pode eles pensarem o seguinte, pô, mas o que esse cara pode fazer para tentar anular a multa, conseguir o valor de volta? Aqui, certamente que a restituição do valor da multa dificilmente ele conseguirá. Mas é possível, a multa sendo anulada, se ela for anulada na sua integralidade, desde a autuação, então ele poderá ali ser ressarcido do valor da multa corrigido. Vai receber isso por meio de um RPV, uma requisição de pequeno valor, conforme ali a ordem cronológica que são feitos os pagamentos. Se a multa ela for anulada tão somente com relação ao processo de suspensão, então aí ele teria ali tão somente a restituição da sua habilitação, uma restituição imediata. Dependendo do prazo em que houve a suspensão, possivelmente ele terá restituído a sua CNH antes de ter o recurso julgado pela autoridade. Se foi uma suspensão de 2, 3, 4 meses, não sei, aqui não informa qual foi o prazo. 2 meses. Se for 2 meses, ele terá restituído a sua suspensão antes mesmo que o sistema esteja funcionando novamente, né? Tamanha demora em alguns procedimentos administrativos. Porém, aqui, além da anulação do ato administrativo, há uma informação importante, porque ele relata ser... ele se refere a uma, abre aspas, patifaria do órgão, mas aqui em algum momento eu vi que ele é motorista de aplicativo, correto? Isso, ele informa que é motorista. Sendo ele motorista de aplicativo, aí nós vamos para o tão famoso, tão falado aqui por nós, o dano moral, né? Então a gente sai da esfera do direito administrativo e vai para a esfera patrimonial do indivíduo. Por quê? Porque se ele ficou sem a sua CNH, por exemplo, por 2 meses, ele ficará sem trabalhar esses dois meses. Então ele teria direito aqui, certamente, de ingressar com uma ação contra o Detran, e o Detran deveria aqui indenizá-lo pelo período em que ele não pôde trabalhar, né? Como é que ele faz isso? No caso do motorista de aplicativo, ele até consegue calcular uma média da sua renda os lucros cessantes, né? Pelo relatório que ele consegue extrair do próprio aplicativo. Ele vai demonstrar mais ou menos que a sua renda média, por exemplo, vai ser de R$5.000. Vamos pensar que ele ofere uma renda média nos últimos 12 meses que deu R$5.000. Então, pelo menos isso aqui o Detran deveria indenizá-lo pelo período em que ele não pôde utilizar o seu veículo. Cara, e até diante da repercussão dessa notícia, né, porque esse negócio está repercutindo e tal, não precisa de uma medida judicial. Às vezes o próprio Detran reconhecendo, por exemplo, essa situação de ofício, é possível a instauração de um processo administrativo, tudo bem, vai ter que respeitar a forma de pagamento como o texto constitucional prevê. Mas há a possibilidade, vamos dizer assim, o Detran dar uma corrigidinha assim na... Mas assim... rapaz, foi mal dessa vez, na próxima não vai ter mais. Dano moral administrativo, não. Não, dano moral não. Porque não tem lei, né? Então o princípio da legalidade não tem como o Detran fazer um acordo para dano moral sem a propositura de uma ação judicial. Mas, por exemplo, verificado que houve uma ilegalidade, então que houve um vício... Anular todo o ato. O Detran ele pode fazer a anulação. A revisão do próprio ato. Isso, já pode fazer. Então, porque ao tomar conhecimento da ilegalidade, o poder público tem, pelo princípio da autotutela, tem o dever de anular os atos ilegais, então o ato poderia ser anulado. Eu espero que o Detran esteja fazendo isso, né, já que ali. Agora, uma curiosidade, vocês que são do direito administrativo, a servidora
que, em tese, analisou e decidiu nesse sentido, ela pode ser responsabilizada de alguma maneira? Cara, se no procedimento administrativo chegar na conclusão da ilegalidade, vai ter que se analisar quem é o servidor, como essa ilegalidade chegou e quem é o servidor responsável por isso. Então, é possível sim. Assim, numa sindicância e depois um processo administrativo? Eu acho difícil. Eu acho difícil, porque a não ser que você consiga comprovar que a servidora, ela violou alguma, ou que ela praticou alguma infração administrativa. Mas a desídia não chega a ser? Penalizar é uma coisa, mas abrir um procedimento para verificação de possível responsabilidade seria... Mas desídia em que sentido? Porque ela deixou... Deixou de apreciar, porque ela falou que não trouxe, mas está claro, está evidente. Não, porque o que ela pode fundamentar é que ele apenas mencionou, mas ele não trouxe nenhuma prova. Então, o que ele deveria ter trazido? Um laudo da Honda afirmando que a Titan não chega a 870? No próprio auto de infração é a prova. Sim, mas eu digo, eu acho dificilmente a servidora seria responsabilizada. Não, eu acho que não, mas... Porque nessa condição ela é relatora. Na condição de relatora, ela tem ali ainda que dentro do princípio da legalidade, ela tem uma pequena margem para analisar. Então, essa pequena discricionalidade que ela tem dentro da análise, a não ser que seja comprovada uma ilegalidade flagrante, uma má-fé, algo doloso da servidora, mas dificilmente ela seria penalizada. Eu acho que aqui não é dolo, é culpa consciente. Né? Mas, no meu sentido, assim, o órgão não vai punir porque o órgão se protege. Né? Há uma proteção aí. Porém, contudo, entretanto, eu acho que houve falha, assim, de servidores nesse sentido, porque é flagrante ali. Não, é flagrante. A falha de serviço houve. Então, se houve uma falha de serviço, falhou, errou, então se incorre em alguma penalidade por esse erro, porque causou prejuízo a alguém e está causando prejuízo. Então, você não pode passar por cima. E mesmo que fosse uma falha de sistema, essa falha de sistema pode ser corrigida. O Detran pode também, dentro do sistema, criar ali numa programação mais, numa inteligência, saber que esse veículo não chega nessa velocidade e está errado, não gerar infração. Né? Então é questão. Vai ser arrumado? Não. Vai continuar acontecendo de uma Honda Bis chegar a 280 por hora? Eles vão continuar encaminhando e fica aí para os motoristas ficarem atentos cada vez que chega uma infração. Né? E sempre vale a pena um recurso para ficar postergando. Né? Conselhos, professor. Hã? Não, eu tento melhorar o mundo, mas eu não consigo. Segunda notícia. Agora é pro Vinícius. Não, pô. A segunda não é do... Não, é do professor Fernando, a segunda, então. STF valida a lei que permite pejotização de profissionais de beleza. O STF decidiu validar a Lei 13.352/2016, que estabeleceu o contrato de parceria entre salões de beleza e profissionais que atuam nas atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, pedicure, manicure, depilador e maquiador. A Corte julgou uma ação protocolada em 2016 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. A entidade argumentou que a lei permite a contratação dos profissionais por meio de um arranjo entre pessoas jurídicas, a chamada pejotização, retirando os direitos trabalhistas de uma relação de emprego. Por 8 votos a 2, os ministros entenderam que o contrato civil de parceria é constitucional, no entanto, a modalidade não pode ser utilizada para dissimular uma relação de emprego. Nesses casos, a parceria será considerada nula. Viu só? Então vamos pegar aqui um caso prático. Hoje, já com o advento da modernidade, como regra, não há mais aquela relação de confiança, aquela pessoalidade entre a pessoa que vai no salão e o seu cabeleireiro, o seu barbeiro. Relação essa, por exemplo, que eu tenho com o Ramon. Diga isso esse pessoal novo, né? Porque eu corto o cabelo com o mesmo cara faz 20 anos. Eu corto o cabelo com o Ramon, e aqui já faço a propaganda gratuita pela consideração que eu tenho um Ramon. Se você quiser cortar o cabelo nesse corte aqui, é um pouco mais tradicional, esse mesmo que eu tenho desde os 2 anos, você pode ir lá no Ramon. E ele faz também outros cortes ali, pinta o cabelo e tudo mais que você quiser. Corta cabelo e pinto. E se você quiser também no Júlio César Abdala, também para a quinta série não sai do professor Fabrício.
Ou você deixou? Então, com o Ramon, eu tenho uma relação de confiança. Afetiva, né? É quase uma relação afetiva. Por quê? Porque eu chego lá e o Ramon já sabe, ele sabe melhor do que eu como deve ficar o meu cabelo. Né? Perfeito. Contudo, hoje isso já se perdeu. Por quê? Porque hoje você tem grandes salões de beleza onde você vai chegar lá, vai pegar uma senha, vai sentar em uma cadeira e uma pessoa virá atendê-lo. E muitos desses grandes salões, eles se utilizam da contratação de profissionais por meio do contrato de parceria. Ou seja, o salão ele oferece a estrutura para o profissional ele trabalha no salão com os insumos e com os equipamentos fornecidos pelo salão, do valor que é recebido o salão, então ele vai repassar uma parte, vai ser combinado um percentual, ele vai repassar uma parte para a pessoa que trabalhou. Ocorre que esse contrato ele é feito como regra, ele é feito entre pessoas jurídicas. Então, o cabeleireiro, por exemplo, ele tem um MEI, ele presta serviço, ele recebe como pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica prestando uma atividade remunerada para uma outra pessoa jurídica. O que a confederação aqui ela alegou é que esse tipo de contrato seria uma dissimulação de uma relação de emprego, por meio do qual, então, os salões se utilizariam desta prática para desvirtuar uma relação de emprego, teria uma pessoa trabalhando com subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, mas deixariam de recolher encargos sociais porque, em tese, estariam pagando como pessoa jurídica. Aqui nós vamos naquela velha discussão do poder judiciário ou mesmo aqui do direito atrapalhando o exercício de algumas atividades. Por quê? Quando você permite que haja um contrato de parceria, você favorece uma atividade econômica, a do profissional, que em grandes centros ele pode trabalhar em várias empresas, ele pode prestar serviço em várias empresas. Vamos pegar aqui o exemplo de uma manicure. Uma manicure certamente ela tem uma atividade maior próximo do final de semana. Sexta, sábado. Eu faço a mínima ideia. Eu imagino. Não sei. Porque eventualmente eu ouço, sempre ouvi a minha irmã, minha mãe comentando, está difícil o final de semana o horário no salão. Então eu imagino que tenha uma procura maior. Então a pessoa precisa eventualmente buscar outras formas de trabalhar ao longo da semana. Desse modo, um salão dificilmente contrataria um profissional como esse na condição de empregado, sabendo que ele teria pouca atividade segunda, terça, quarta, quinta, então não seria uma atividade viável para a empresa. Então a pessoa trabalha por parceria. Dessa forma, evidente que não significa que sendo celebrado um contrato de parceria, esse contrato não possa, no caso concreto, ele ser anulado e isso convertido em uma relação de trabalho. Porque, por exemplo, se eu sou o salão que contrata, eu estabeleço com um parceiro, mas eu digo para ele, você tem que estar aqui de segunda a sábado, das 7 às 11, da 1 às 5, e aí no outro dia a pessoa se atrasa um pouco, eu digo, você fez errado, você não deve fazer isso. Então, ou seja, eu estou dirigindo o trabalho da pessoa como se fosse uma relação de emprego. Nesse caso, o parceiro aqui, ele poderia, sem dúvidas, ajuizar uma ação e anular o contrato e transformar isso em uma relação trabalhista pedindo o reconhecimento do vínculo. Contudo, aqui, pelo menos em minha análise, a lei ela flexibiliza, permite que você tenha outras formas de se trabalhar que não seja nessa relação seletista de empregador e empregado. O que eu acho que a lei ela trouxe em 2016 foi segurança jurídica, porque essa era uma prática que já existia, né, no setor do salão de beleza e etc., nessa questão mais estética. Então, às vezes uma cabeleireira montava um salão para ela e colocava um espaço para ter uma manicure. Só que ela não queria contratar ninguém, queria um espaço para que a cliente dela, que quisesse aproveitar aquele momento que está cortando o cabelo também, no mesmo dia já, sei lá, unha, mão, pé e etc, tudo mais, tivesse um local ali e cedia o espaço para aquela pessoa. Como aquela pessoa está utilizando o espaço do salão que não é dela, então a manicure, pedicure está utilizando aquele espaço,
então paga uma parte para a dona do salão. Por isso, por estar utilizando o espaço. Então, essa prática sempre tinha, né? Então, ou alguém monta um salão que tem 2 cadeiras, ele corta o cabelo e tem 2 cadeiras. Então, as outras cadeiras que não estão sendo utilizadas, outras pessoas sempre utilizaram. E a lei trouxe essa segurança, então, que não precisa necessariamente ser PJ, pode ser pessoa física sendo contratada. O que eles chamam de pejotização é porque você contrata uma pessoa física, cria uma pessoa jurídica e passa a receber na pessoa jurídica. É que é mais barato você criar o MEI do que ficar recebendo como pessoa física e fazer aquele recolhimento do INSS pesado. Né? Na verdade, a pessoa física ela pode prestar serviço para uma empresa. Sim. Então, você tem ali a sua empresa, aí você teve um problema ali um problema na tomada. Você vai contratar quem? Um eletricista. Você não vai contratar um empregado, registrar um empregado como eletricista para ficar um dia para prestar Então, basicamente isso que ocorre. E é que o MEI também, ele trouxe o microempreendedor individual, ele possibilitou que diversas atividades que as pessoas fazem, desde pedreiro, eletricista, encanador, várias atividades. E dentre essas, a questão da estética, da beleza e tal, eles criem um CNPJ, muito fácil fazer isso, né? Uma desburocratização tamanha, com um custo muito baixo mesmo, que inclui a questão da previdência social do microempreendedor e fazer o pagamento por ali. No caso do MEI, o MEI ele paga 5% do salário mínimo, o que é uma contribuição muito baixa, muito boa para que a pessoa possa... Como contribuinte individual, você vai pagar quanto? Ele pagaria, se fosse acima de um salário mínimo, pagaria 20%. Se for sobre o salário mínimo, como contribuinte individual, paga 11%. Aí. E se for como MEI, sobre o salário mínimo, ele vai pagar então 5%. Então é muito barato. E você fazer um MEI, pela internet você faz tudo. Sim. Você não precisa de mais nada, faz tudo. O contrato entre o dono do salão, da barbearia e o profissional é um contrato bastante simples, né, que estipula ali quanto que é o percentual do dono do salão, quanto que é o percentual ali, e as regras. Tem que ter regras. Que horário que a pessoa pode utilizar, né, porque às vezes divide com outras pessoas, então algumas regras você estipula, do mais tem autonomia. Aqui, esse é um ponto importante que o professor Maurício colocou, que é necessário que haja o contrato de parceria. Sim, isso sem não dúvida. pode ser feito apenas num acordo verbal. Não, você pode vir aqui e vai usando aqui a cadeira. Isso pode depois trazer a insegurança jurídica, justamente aquilo que a lei tenta evitar. O dono do salão tem que tomar alguns cuidados, porque a relação de confiança ela pode surgir no começo, mas às vezes no momento que termina a relação jurídica, pode surgir um atrito que daí motive alguém, por exemplo, o profissional a procurar a justiça, e ter um contrato determinando bem como que é o funcionamento traz segurança, né, para o dono do salão e etc. Hoje eu diria minha avó, né, que o dinheiro, o Satanás usa do dinheiro para fazer as pessoas brigarem, né? Então se você tem uma relação ali que não tem uma formalização e nessa relação há então essa questão pecuniária, você tem uma grande chance de ter algum tipo, porque daí a pessoa não estabeleceu os insumos, quem são responsáveis pelos insumos, de quem é o equipamento, estou usando ali a maquininha de cortar o cabelo, deu problema, quem é o responsável, o parceiro, então são questões que devem ser tratadas no contrato. Isso é importante ter, porque evita conflito durante o contrato e depois quando termina, não é? Nessa notícia eu vejo duas coisas, eu vejo uma dúvida e também um erro jurídico. A dúvida primeiro é que quem propôs essa ação, essa ADIM possivelmente, foi a Confederação Nacional de Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Não sei qual que é a pertinência temática em relação a barbeiro, esteticista, pedicure, provavelmente deve ter, né? É verdade. Aí fica a minha dúvida sobre isso. Segundo, é um erro jurídico que eu vejo, porque quando a gente fala sobre pejotização, vem aquela ideia daquele princípio da primazia da realidade. Só que tem um negócio, a aplicação desse princípio da primazia da realidade, que é aquela coisa assim de que eu estou contratando um MEI, só que eu estou tratando ele como se fosse meu empregado para não pagar os encargos previdenciários, principalmente os encargos previdenciários. A ideia desse princípio é a análise do caso concreto. É o mundo fático, não o mundo jurídico.
não uma produção de uma norma onde eu posso presumir de que eu estou, na verdade, maquiando uma relação jurídica. Então, eu acho que, de fato, a decisão do STF, ela é coerente, ela faz sentido, porque eu não posso ver pejotização na lei. Eu só consigo ver pejotização quando a gente vê efetivamente o que está rolando dentro do salão. É que o termo pejotização é um nome comum que se dá para um nome aqui corriqueiro que se dá para essa dissimulação do contrato de trabalho. Então ele ganhou a alcunha de pejotização. Então qualquer tipo de... Mas é isso que o Vinícius falou, a dissimulação essa não está na lei. A lei não faz a dissimulação do contrato de trabalho. Está no fato. Tanto que a legislação trabalhista ela é bem clara. A relação de emprego ela é uma relação fática. Não necessariamente ela se comprova na questão prática. É o tal da primazia da realidade. Você preencheu os requisitos do artigo 2º, 3º e 4º lá da CLT, é relação de trabalho. Configurou. Não importa o nome que você dê para ela. Por isso que é importante que o salão tenha um contrato, que os pagamentos sejam combinados, vai ser feito no final do dia. Porque às vezes não dá fazendo no final do dia, né? O profissional se utiliza da maquininha de cartão do salão, então vai ser pago todo sábado, vai fazer o acerto todo sábado, o salão repassa. Então, o custo da maquininha do cartão, como é que vai ser suportado, tudo isso é importante deixar tudo no contrato. Então, é uma lei que dá mais agilidade, é segurança para os dois lados. Não é ruim para ninguém. E isso não é exclusividade da área da, como é que fala aqui? Entre salões de beleza e profissionais, os profissionais da beleza. Dos cuidados pessoais. Mas vários outros setores também. A construção civil se utiliza muito disso. Uma construtora precisa, em determinado momento da obra, ela precisa do eletricista. Não é durante toda a obra. Então ela não precisa contratar um eletricista, ter registrado ali. Em determinado momento ela contrata ali, o eletricista vem, coloca tudo que precisa e vai embora. Setor de informática também trabalha isso. Também não pode esquecer o seguinte, o cara não vira um MEI, por exemplo, só para trabalhar naquele salão. Isso, ele pode trabalhar em vários salões. Tem essa vantagem, ele não fica preso nesse sentido. Mas eu particularmente acho que o STF acertou bem nessa aí. Mas eu ainda não entendi a relação do turismo e hospitalidade com o pessoal. Pode ser essas confederações que tem um nome, mas que abrange todo mundo, né? É porque talvez a confederação seja igual aqueles contrato social de empresa que participa de licitação, isso, né? Que aí você tem lá a empresa, não sei o que, construtora e dois irmãos, construtora e incorporadora. Aí construção civil, arquitetura, engenharia, frango caipira, e vai colocando tudo, né? Material escolar, uniforme, vai colocando tudo no contrato social. Talvez seja uma dessa, né? E acho que deu, né? Eu acho que por hoje tá de bom tamanho aqui, né? Ficou aí 2 notícias aí que rendeu assunto pra caramba. Então, se você é cabeleireiro, manicure, pedicure, ou não compre uma CG que passe de 870 km por hora. Vai dar dor de cabeça. Donos de salão, qualquer dúvida, nos procurem que a gente pode auxiliar vocês. Para baixar o seu modelo de contrato, né? Não tem modelo nenhum. Você precisa contratar um profissional habilitado para redigir. Não pegue modelinho da internet, porque você pode ter problemas posteriormente. Porque se você pegar um modelo da internet, pode ser depois que você tem que contratar um advogado para consertar o problema e sai um pouco mais caro daí. Exatamente. Irmãos e irmãs, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença, pela sua companhia. Solicitamos mais uma vez, gentilmente, que você participe conosco, nos mande sugestões de roteiro, localizou alguma notícia interessante aí na sua cidade, na sua região, você nos encaminhe para que nós possamos trazer aqui sempre conteúdo atualizado para você. Se souber também de uma moto aí que chegou perto de ultrapassar a barreira do som, também pede para entrar em contato com a gente, que a gente já sabe mais ou menos o que tem que fazer. Uma Titan enroladinha, né?
E também não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook e também acompanhar os outros episódios. E mais uma vez, né, se você chegou até aqui no nosso canal do YouTube, a gente espera que tenha já deixado aquele like. Ativa também o sininho para você receber notificações do nosso canal Direito do Mato. Curta, comente e compartilhe. Adquire uma de nossas canecas para presentear os seus amigos nesse final de ano, especialmente nos amigos secretos, que nós prometemos integrar quando for possível. Tá? Motoristas infratores ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.